Aqui em cima nós temos um gráfico lindo e esse gráfico mostra onde é que a figura corta o eixo Y, que é no ponto A, e também onde é que ela corta o eixo X, que são os pontos B, C e D. Lá no cantinho aparecem as coordenadas desses 4 pontos. A questão é como calculá-los. Nesse vídeo vamos descobrir a resposta para essa pergunta juntos. Interessante. Para isso, viaja comigo. Primeiro eu vou pedir que você abra esse cenário aqui, ó. Na descrição eu digo como baixar esse cenário. E aí você leia essas perguntas, tente resolver, só depois olhe a minha resolução. Confio em você, tô de olho em você, mano. Tenta fazer primeiro, depois você olha a resolução. Viaja comigo. Então, primeiro você vai lá no GeoGebra, vai movimentar o ponto P, identificar as coordenadas do ponto de interseção da curva com o eixo Y. Vamos lá então. Vou movimentar aqui, ó. Onde é que é o ponto de interseção da curva com o eixo Y? É esse aqui, ó. É o ponto onde a curva é essa coisa verde aqui, ó, onde ela corta o eixo Y. É este ponto. Reparem, vou colocar bem direitinho aqui, agora sim. Reparem que esse ponto, as coordenadas dele estão aqui e o x vale 0. A questão é, por que as coordenadas deste ponto valem 0? De uma maneira geral, sempre onde a curva cortar o eixo Y, sempre o x vai ser 0. Por que isso acontece? Bom, qualquer ponto do eixo x, qualquer um, a do eixo y, me desculpe, qualquer um sempre tem y valendo 0, sempre tem x valendo 0. Qualquer ponto do eixo y sempre tem x valendo 0. Por quê? Se o ponto é do eixo y, ele não vai nada para a direita e nem para a esquerda. Por isso que o seu x é 0, porque o x é o quanto vai para a direita e para a esquerda. Portanto, qualquer ponto do eixo y tem x valendo 0. Veja que o ponto onde a curva corta o eixo y é um ponto do eixo y. Por isso que ele tem x valendo 0. E aí podemos completar aqui então. A resposta para essa questão é: as coordenadas do ponto de interseção da curva com o eixo y são essas aqui. Por que que o x dela é 0? Porque o ponto de interseção da curva com o eixo y é um ponto do eixo y e todo ponto do eixo y tem x igual a 0. Logo, o ponto de interseção da curva com o eixo y sempre tem x igual a 0. Não só para essa fórmula aqui em geral, para essa curva, tá? Mas para outras, o ponto de interseção com o eixo y sempre tem x valendo 0. Tudo bem. Depois, no item B, movimente o ponto P e, a seguir, identifique as coordenadas dos pontos de interseção da curva com o eixo X. Vamos movimentar aqui. Esse é um ponto de interseção com o eixo X. Olhe as suas coordenadas. Aqui é o outro. Olhe as suas coordenadas. E aqui é o terceiro. Olhe as suas coordenadas. Pontos de interseção com o eixo X, onde a curva corta o eixo X. Agora, reparem que nos 3 casos, nesse e nesse, o y aqui deu 0. Por quê? Qualquer ponto em cima do eixo X, e esses 3 estão em cima do eixo X, sempre tem y valendo 0. Porque um ponto em cima do eixo X, ele não sobe e nem desce nada. Por isso que o y deles vale 0. Porque o y é o quanto sobe e desce. E se o ponto está em cima do eixo X, ele não subiu e nem desceu. Veja que os pontos de interseção da curva com o eixo X são pontos do eixo X. Por isso que eles têm y valendo 0. Então, respondendo aqui, as coordenadas dos pontos de interseção da curva com o eixo X, dessa curva dada ali em especial com o eixo X, são esses 3.
Os pontos de interseção da curva com o eixo x são pontos do eixo x. E todo ponto do eixo x tem y igual a zero. Logo, o ponto de interseção da curva com o eixo y sempre tem x igual a zero. Qualquer curva, tá? Não só essa, mas o ponto de interseção com o eixo x sempre terá o y igual a zero. Tudo bem. Então, no item C, eu quero determinar algebricamente, ou seja, sem o GeoGebra, fazendo contas, as coordenadas do ponto de interseção da curva, desta daqui, com os eixos y e x. Então, eu quero a mesma coisa que no item A e B, só que agora sem usar o GeoGebra. Como que a gente faz isso? A técnica é o seguinte. Para você determinar a interseção com o eixo y, basta você pegar a fórmula e trocar o x por zero. Por quê? Porque qualquer ponto do eixo y tem x igual a zero. Então, você vai simplesmente fazer assim, ó. Vai pegar a fórmula aqui, ó. Opa. E vai trocar aqui, ó, nessa fórmula, o x por zero. Aqui está. Aí você vai fazer a conta. Vai ficar assim, ó. Esse 0 menos 1 aqui deu menos 1. Vezes 0 menos 2 é menos 2. 0 mais 1, 1. Então você faz a multiplicação. Menos vezes menos dá mais. Você vai ficar aqui no final das contas com y igual a 2. Tudo bem. Então qual é o ponto de interseção da curva com o eixo y? A gente já tinha visto no GeoGebra, né? É o ponto em que x é 0 e y é 2. É esse aqui, ó. Veja que fecha com o que a gente viu no GeoGebra, né? Então, a técnica não só para esta curva, tá? Para outras, para você saber a interseção com o eixo y, sempre você pega a fórmula e troca o x por zero. Agora, para você saber a interseção com o eixo x sem o GeoGebra, a técnica é você pegar a fórmula e trocar o y por zero. Então, você vai pegar aqui, ó, e vai trocar o y por zero. Por que isso, professor? Porque todo ponto do eixo x vai ter o y valendo zero, né? E as interseções da curva com o eixo x são pontos do eixo x, portanto, terão y igual a zero. Aí você tem que fazer essa conta aqui. Agora, seja malandro. Se você fizer a distributiva aqui, ó, vai dar uma equação do terceiro grau. Então, nós vamos usar o seguinte truque. Observem que aqui, ó, eu tenho um produto vezes aqui, ó. Esse vezes esse dá igual a zero. Para que um produto dê zero, quando um produto dá igual a zero, é só você fazer com que os fatores, ou seja, com que esses três aqui, ó, sejam zero. Então, o que você vai fazer? Vou pegar minha caneta aqui. Já que o produto é zero, você vai fazer esse igual a zero, esse também e esse também. X menos 1 é igual a zero, o que implica x igual a 1. Depois, x menos 2 igual a zero, o que implica x igual a 2. E ainda, x mais 1 é igual a zero, o que implica x igual a menos 1. Então, nós vamos definir três pontos. O x desses três pontos já estão aqui, ó. E o y de todos eles, 0. Então, o primeiro ponto é o ponto 1, 0. O segundo, 2, 0. E o terceiro, menos 1, 0. Que é exatamente o que o GeoGebra tínhamos nos mostrado, né? Esses três que nós já tínhamos visto aqui. Portanto, você pode olhar no GeoGebra ou fazer os cálculos, foi o que eu fiz no item C. O último detalhe, no GeoGebra existe esse comando aqui, ó, que me dá a interseção da curva com os eixos. Vamos ver como é que fica lá. Aqui, ó.
Se você quiser saber a interseção da curva com o eixo Y, por exemplo, você vai procurar aquele comando ali, ó. Clica em cima da curva e em cima do eixo Y, veja que ele me disse onde é que é a interseção com o eixo Y. Se você quiser saber a interseção com o eixo X, clica naquele comando, clica na curva, no eixo X e olha lá, deu as 3 interseções com os eixos X e as coordenadas aparecem aqui. Fechou, raça? Não esqueça o poder de você.